Depois de Branca de Neve em 1938, Pinóquio em 1940 e Fantasia em 1940, a Disney voltou-se para algo mais simples com Dumbo. Mas o que será que fez esse filme do elefantinho com as orelhas gigantes se tornar tão querido e ser um sucesso tão grande? É justamente isso que eu vou comentar no vídeo de hoje. Antes de eu entrar na história do Dumbo em si, se é seu primeiro vídeo aqui no canal, assine aqui embaixo e deixe um legal, porque isso mostra para o YouTube que esse vídeo é relevante e ele passa a recomendá-lo para mais e mais e mais pessoas. Muito obrigado. Tudo começa no ano de 1938, quando a Helen Aberson e o Harold Pearl, que era um casal, eles lançaram um livro infantil chamado Dumbo, The Flying Elephant. E curiosamente, esse foi o primeiro e único livro que eles lançaram. Um ano depois, perto do final de 1939, o Walt Disney ele tomou conhecimento desse livro e comprou os direitos autorais para transformar num curta, que era a ideia inicial. E aí ele deu a incumbência para o Dick Howard e para o Joey Grant serem os roteiristas e transformarem o livro infantil num roteiro para um filme. Nesse período, a Disney Studios estava passando por uma crise justamente porque era o período da Segunda Guerra Mundial que estava acometendo a Europa e por conta disso o mercado internacional era praticamente inexistente. Os filmes anteriores, que foi justamente Pinóquio e Fantasia, não foram um sucesso comercial tão grande quanto o esperado, e Bambi, que só viria a ser lançado um ano depois, em 1942, já estava em produção há 9 anos. Com esse contexto todo, Dumbo precisava ser um filme mais curto, mais simples e que desse muito certo para o estúdio não ter que fechar. E aí o orçamento foi enxugado e isso é refletido no filme. Você sente que ele é um filme com um orçamento menor, mas nem por conta disso ele é um filme menor em qualidade. Principalmente no roteiro, que ele é um roteiro mais enxuto em comparação com as obras anteriores do estúdio. Porque Branca de Neve tem 83 minutos, Pinóquio tem 115 e Fantasia tem 124. Em comparação com esses três, Dumbo tem apenas 64 minutos. E a forma como o Dick Howard e o Joey Grant foram apresentando o roteiro para o Walt Disney foi feito de uma forma pouco usual, porque normalmente roteiros de cinema você escreve tudo, você manda e é isso. Eles não, eles foram escrevendo meio que como se fosse capítulos de um livro. Então eles escreviam um primeiro capítulo e davam para o Walt Disney, escreviam um outro e davam tipo no dia seguinte. E foi assim que eles foram capturando a atenção do Walt Disney, e o que era para ser um curta acabou se tornando um longa. A trama em si acompanha a história do Dumbo, que é um bebê elefante que nasceu com as orelhas muito grandes e por causa disso ele é alvo de preconceito e de constante bullying por parte de crianças, de humanos e dos próprios outros elefantes do circo, e ele tendo que aprender a aceitar essa característica que faz parte dele. Eu sinto que o fato de ser um filme mais curto faz com que ele seja mais objetivo nas questões que ele quer contar. É um filme que contém poucos personagens coadjuvantes. Tirando o Dumbo, dá pra dizer que tem o grupo dos corvos, aí tem a mãe dele e tem o rato Timóteo. E basicamente são esses os personagens dentro desse filme. Porque justamente é um filme enxuto, com orçamento menor, que tem que contar uma história mais direta. E por conta disso eu vejo que a animação acaba assumindo praticamente um tom de fábula, onde o Dumbo passa por diversas provações, dificuldades, e no final a gente encontra uma lição sobre o personagem, sobre nós mesmos no processo, em que ele abraça essa característica que faz parte dele, mas que era constante alvo de piada e de zombação por parte das outras personagens. Acho bem interessante e forte essa questão que ele aborda sobre bullying, sobre preconceito, pensando ainda mais que é um filme que saiu em 1941, quando a palavra bullying em si mesmo só foi surgir várias décadas depois. E como que isso é retratado no filme, com o Dumbo sofrendo descaso, sendo deixado de lado pelas outras elefantes fêmeas, sofrendo piadas de mau gosto, e como que ele lida com essas questões todas. E por cada novo desafio e intolerância, ignorância imposta diante a ele, a gente chega na mensagem final do filme, que é justamente muito bonita na questão de você aceitar e abraçar as suas características e enaltecê-las nesse processo, porque toda a questão dentro do filme são as orelhas do Dumbo, que ele tem essas orelhas grandes, tanto que acabou se tornando sinônimo de quem tem orelhas grandes ser chamado de Dumbo. E aí você vendo o filme, você vê que isso dentro do filme não é algo legal, é um filme bem triste nesse sentido, que é o personagem toda hora ficando triste, ficando chateado por ser ignorado, por ser alvo de preconceito, e no final essas mesmas orelhas são o que tornam ele tão especial. Eu acho isso muito bonito, a forma
como é mostrado ao longo do filme. Porque, por mais que eu só tenha assistido o Dumbo agora, justamente para fazer esse vídeo, é um filme meio que atemporal nesse sentido, porque independente de quando você veja, ele conversa com você em algum sentido nesse nível, porque tem alguma característica que a gente não gosta em nós mesmos. E esse filme mostra que, por mais que a gente não goste, a gente talvez tenha que aceitá-las e ver a beleza que há por trás delas. I think your ears are beautiful. Sure. As a matter of fact, I think they're very decorative. You know, lots of people with big ears are famous. A animação em si, ela é mais simples, mas muito bela também. E eles fugiram de tentar fazer algo muito complexo, como foi o caso do Branca de Neve, o caso do próprio Pinóquio, que era muito uma questão de uso de luz e sombra, explosões e tal. E no próprio caso mesmo do Bambi, que levou 9 anos para ser feito, justamente devido à complexidade de você tornar realístico o movimento daqueles animais. Dumbo não, Dumbo foi por uma vertente muito mais cartunesca. Muito disso passava pela aprovação do Joey Grant, que além de roteirista do filme, ele também era cartunista. Ao longo dos anos dentro da Disney, ele se tornou alguém muito importante, porque muitos dos designs dos personagens, das animações, passavam pelo crivo final dele. E aí justamente ele acabou saindo da Disney na década de 40 e voltou posteriormente já na década de 90 e continuou trabalhando na Disney, aprovando e criando personagens para filmes como Mulan, Pocahontas e o próprio O Rei Leão. Ao mesmo tempo, a animação permitia-se misturar-se com outros estilos artísticos, como o expressionismo alemão, justamente nessa questão de ser mais fantasiosa e menos realista, e tendo uma referência a Nosferatu, numa cena do Rato Timóteo indo falar com o dono do circo. Mas o principal movimento que é sentido dentro do filme é o surrealismo, na sequência Pink Elephants on a Parade, que mistura formas, cores, proporções e aquilo tudo torna-se realmente algo surreal. E após esse filme, o Walt Disney acabou se aproximando com o Salvador Dalí. Eles tinham um projeto juntos, que ia ser um curta, que acabou só sendo concretizado várias décadas depois, que viria a ter o nome de Destino. Outro elemento artístico que é legal de citar é que os fundos, os backgrounds, foram feitos a aquarela, conferindo esse tom de pintura à animação. E posteriormente, 6 décadas depois, esse mesmo estilo serviu como inspiração e foi utilizado em Lilo e Stitch. Após o lançamento, Dumbo tornou-se um sucesso, um fenômeno de bilheteria, e eu diria que isso se dá pelo fato de que, num período de guerra, o público, o espectador, queria ir para o cinema para fugir dessa realidade. Ele queria ver algo mais leve, mais esperançoso. E o Dumbo, por mais que seja um filme bem triste por sua maior parte, ele no final te dá essa mensagem de esperança, ele te dá essa mensagem bonita. Isso acabou, acho que, impactando o público que voltava várias vezes para ver esse filme. Tanto que foi um fenômeno tão grande cultural que o Dumbo foi indicado ao Oscar em 1942 de trilha sonora, que venceu, e de canção original, que era o Baby Mine, mas aqui nesse caso ele acabou não vencendo. Dumbo foi um sucesso tão grande que ele ia ganhar a capa da revista Time, só que devido ao ataque de Pearl Harbor, acabou sendo trocado. No final, Dumbo pode parecer um filme muito infantil, mas eu acho que é justamente nesse tom de fábula que ele tem que o torna tão atemporal nesse sentido, que ao mesmo tempo que é um filme triste, é um filme muito bonito e tem uma mensagem final muito poderosa, e acabou se tornando o filme favorito do Walt Disney. E é isso, pessoas, esse é o meu pequeno vídeo falando sobre a animação do Dumbo. Vocês gostaram? Vocês querem que eu faça das outras animações da Disney vídeos nesse estilo? Só deixar aqui embaixo nos comentários e também deixar o seu like, porque isso mostra que esse vídeo é legal, mostra pro YouTube que esse vídeo é relevante, ele passa a entregá-lo a mais pessoas. E o que você também pode fazer é se inscrever no canal aqui do ladinho, caso você ainda não tenha sido inscrito, não assine o canal ainda, clica aqui para assinar. E também me siga aqui nas redes sociais, que lá a gente conversa mais de perto, troca ideia, eu aviso quando tá saindo vídeo novo e tudo mais. Então só seguir aqui. Até o próximo vídeo, gente.